Muy buenas tardes, Muito boa tarde, misionero Miguel missionário Bermúdez Miguel Bermudes Marim, Marín, allá donde te lá encuentras, onde se encontras, en Venezuela, na Venezuela, junto a tu esposa Ruth junto à tua esposa y Ruth todos los e hermanos allá en todos os irmãos Valencia, Venezuela, aí em Valência, Venezuela, y todos los hermanos en e todos Venezuela os y en irmãos na todos los Venezuela e em países todos os países de la América Latina, da y del América Caribe Latina e do el mundo Caribe e entero. o mundo inteiro. Es realmente una É bendición realmente uma bênção y privilegio e grande privilégio poder grande en poder, esta ocasión nesta enviarles ocasião, estas mandar palabras essas palavras de saludo de saudação bajo el tema sobre o tema el vestido de boda, a vestimenta de la boda, palabra, a palavra, para lo cual quiero leer en para o qual quero ler em Apocalipse, 19, capítulo 19, verso 7, versículo 7. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E no futuro lar do noivo celestial, podem sentar os que estão em pé. Na mensagem Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terrena, diz na página 68, o futuro lar do noivo e da noiva, ele regressa à ceia das bodas. Serão 3 dias e meio. Ou seja, 3 anos e meio. Então regressa outra vez no milênio em nossa lua de mel. E então ele escreve aí a ceia, 3 anos e meio. 3,5 anos. Então regressa novamente no milênio em nossa lua de mel. Então ele vai trazer a cidade à plena vista, como o noivo levando a noiva para sua surpresa, como a noivinha se para em pé ali assombrada enquanto ela contempla seu futuro lar e escreve a teofania. Como fazem os noivos que mostram à noiva tudo o que tem preparado para ela, para quando se casarem, mostrar a lua de mel, onde vão ter a lua de mel, fazem todos os preparativos. Ele prepara tudo e diz, a tal lugar vou te levar, e vamos fazer isso, 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 e até compra a roupa e tudo o que ela necessita para a lua de mel. E também mostra o lugar onde vai viver, o qual já o preparou de antemão e já tem esse lugar preparado. Como quando lemos no domingo que depois do milênio ele já tem preparado tudo que a igreja noiva vai obter na eternidade. Porque ele diz que no milênio, lemos ali, até se constroem casas assim e lugares onde viver, mas que na eternidade ele já tem tudo isso preparado. Vejam como ele já está nos mostrando tudo o que ele tem para nós pela eternidade. E assim o noivo, muito contente antes de se casar, faz todos os preparativos e mostra, depois de mostrar a casa, mostra também se tem carro, pois mostra o carro novo que vão obter, mostra tudo o que a casa tem por dentro. Veja, já está toda preparadinha, mas ainda não se pode usar nada disso. Nem a lua de mel podem ir. Ali há um dia para a entrada. Vem? Não se pode entrar antes. A noiva não pode entrar ali, mesmo que o noivo já disse, mas não tem a passagem, a reserva para entrar, mesmo que seja a noiva.
tem que esperar o momento e o tempo justo para poder entrar no lugar onde vai ser a lua de mel. E também, um pouquinho antes, ele mostra também o lugar onde vai ser o jantar e mostra-lhe a ceia aqui. Tem todos os garçons, cozinheiros e tudo, e mostra tudo, mas ainda ela não pode se sentar para comer dessa comida porque não está pronta no momento onde esse jantar vai ser servido. Ou seja, ainda não se realizou esse jantar, essa ceia depois do casamento das bodas. Ainda não chegou esse momento, portanto ela não pode acessar, sentar-se a comer do que vai estar se servindo nesse dia que vai estar se distribuindo a ceia das bodas. E assim também podemos ver inúmeras coisas que o noivo prepara com antecedência e mostra para ela tudo o que tem para ela, porque a ama. É a que vai viver com ele pelo resto da sua vida. E assim o Senhor fez conosco. Está nos dando, primeiramente, os penhores à entrada, que é o batismo do Espírito Santo, e depois também, pela palavra, está nos dando a conhecer, revelando, está nos mostrando, está nos revelando a vestimenta de bodas, que é a palavra. E assim está preparando tudo para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, e depois vamos regressar à lua de mel que ele já tem preparada, e depois da lua de mel, vejam, tem uma eternidade preparada para nós, para essa nova Jerusalém que surgirá do centro da terra, que será uma cidade de 1.500 milhas de altitude, 1.500 milhas de largura e 1.500 milhas de comprimento, ou seja, será quadrada, e essa pirâmide será a mesma altura para cima, e isso já tem preparada. Tem a entrada que já nos deu. Tem o corpo eterno e glorificado que também já o tem preparado para nos dar a cada um de nós. Tem a ceia das bodas do Cordeiro pronta, tem a lua de mel pronta, que é o milênio, e tem o lugar onde vamos morar e estar vivendo por toda a eternidade. Vejam, continua dizendo aqui, como a noivinha para em pé ali, maravilhada, enquanto ela contempla seu futuro lar e escreve a teofania. E por fé hoje, Senhor, vemos mais além, e estará aqui mesmo, nessa terra. Tu prometeste. Tua igreja estará completamente redimida um destes dias, e então teu mundo estará redimido, e o resto das partículas. Mas primeiro, tu redimiste teu povo, os seus corpos, que foram compostos do mundo, são feitos do mundo. E nos diz, aqui vamos ler, uma porção de uma mensagem que foi pregada sob o tema o rapto espiritual, e nos fala aqui dessa ceia. Na página 18 desta mensagem, foi pregada em 7 de abril de 1975 em Ponce. Diz, então, bom, tem duas
agulhas, 2 ponteiros, está falando de um relógio, que são os ponteiros principais aí. Então vemos que o mesmo que percorre hoje vai percorrer amanhã, o mesmo. Portanto, encontramos que o mesmo que Deus percorre em sua primeira manifestação, quando monta sobre o cavalo branco, como diz Apocalipse, então percorre esse caminho. E o que produz? Produz uma aclamação, produz uma ressurreição e produz um rapto. Mas ele promete que percorrerá esse caminho novamente. Então encontramos que essa palavra, essa mensagem tem que continuar o mesmo processo que Deus seguiu manifestado em carne através do sétimo mensageiro. Não foi o irmão Branham quem fez todas estas coisas que foram feitas, mas Deus, através do irmão Branham. Foi o mesmo Senhor, o mesmo pilar de fogo. Agora vemos que essa palavra tem que percorrer no campo espiritual essa trajetória novamente. No campo espiritual, vejam, essa palavra que falou pelo reverendo William Branham tem que percorrer novamente no campo espiritual. E depois, isso nos introduz para receber as coisas literalmente. E aí está a terceira parte. Vê você? Então, vamos a um lugarzinho aqui que é muito importante, onde o profeta nos diz algo que aconteceria neste tempo final. Quando um avivamento acontece, ou seja, quando Deus faz algo e encontramos que são 3 êxodos, no primeiro, e no segundo e no terceiro, aconteceu a mesma coisa. Sempre produz 3 tipos de crentes. Mas depois, da mesma forma, ou com o mesmo que ele traz, ou que vem os 3 tipos de crente, com isso que é a palavra, com isso mesmo, vai separando. Então note, quando vem manifestado em carne humana, o que faz? Produz 3 tipos de crentes. Mas depois, quando e como viria a separação dos 3 tipos de crentes? Bom, veja o que diz por aqui o profeta, o que aconteceria neste tempo. Jesus disse que nos últimos dias, ou nos dias finais, quando o tempo se acabou, é quando o tempo das eras terminou. Vem quando o tempo se acabou e a grande ressurreição veio, que muitos virão a se sentar no reino. O reino de Deus está entre vós. Muitos, o joio virá sentar-se junto com o trigo, dirá, espere um momentinho, Senhor. Eu falei línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito. Eu expulsei demônios, eu falei línguas, eu fiz todas essas coisas. O que ele disse, notem, operadores de iniquidade, nunca os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a qualquer um. Ou é algo que você sabe que deve fazer e não faz. Eles conhecem essa palavra. A ouvem. Isso está, ele está lendo aqui, da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, da página 47 dessa versão. E ele diz, escreve ali, buscando o folheto aqui, dessa mensagem que ele está citando, ele escreve ali, o joio virá a sentar-se junto ao trigo. E escreve também, iniquidade é igual a algo, você sabe que deve fazer e não faz. Continua dizendo, nessa mesma mensagem, mas o irmão William está citando ali, dos ungidos dos últimos dias. Você
que está escutando essa fita, está escutando essa mensagem, você vê o Senhor, Deus dizer, você vê Ele confirmando e mostrando que a verdade, você sabe que isso é tão claro como o sol que brilha lá fora. Mas vocês que continuam na sua denominação, que seguem nessas coisas falsas, vocês, operadores de iniquidade. E agora, William, agora note, quando a ressurreição vem, o joio vem também a sentar-se com o trigo. Onde? No reino. Recordem que reino é sua igreja. Aí está representando a igreja. E o profeta diz, o reino dos céus, ou o reino de Deus entre vós está. Que coisa tão tremenda está dizendo aí. O mesmo que o Senhor disse quando veio naquele tempo. João dizia, o reino dos céus se aproximou. Mas quando veio Jesus, disse, entre vós está. Porque ele era o reino dos céus. A palavra é o reino dos céus. E a palavra encarnada ali é o reino dos céus. O reino dos céus aí também representa o Senhor, a palavra. Tem esse outro significado. Então, onde se sentaria o joio no tempo da ressurreição? No reino. E viriam reclamar. Eu falei em línguas, eu fiz isto, eu fiz o outro. Mas o Senhor dirá, operadores de iniquidade. Quem são eles? Diz, mas vocês que seguem sua denominação, que seguem nessas coisas falsas, você, operador de iniquidade. O que diz o profeta que são as eras da igreja lá? O que é a era de Laodiceia? Diz que se denominacionalizou, se converteu numa denominação. Quem são estes operadores de iniquidade? Esse joio que verá se sentar no reino de Deus, os de Laodiceia, que não saíram de Laodiceia. Recordem que a era da pedra angular tem 7 etapas e ele no ano 2000 por aí, 2001, há uma mensagem que ele nos fala de que estamos nessa 7ª era, por isso aí começaram também os batismos. Vejam onde ele nos coloca, nessa etapa da 7ª era, nesse cumprimento das 7 etapas dentro da era da pedra angular, e nos coloca ali. Dentro ainda da dispensação da graça, que é onde está esses eventos que um crente tem que cumprir, como é o batismo, o lava-pés, Santa Ceia, tudo isso. Isso ocorre na dispensação da graça e vai haver uma última Santa Ceia. Isso vamos ver mais adiante. Mas vejam vocês, como ele nesse tempo está nos colocando ali dentro da 7ª era, que corresponde à 7ª era de Laodiceia, dentro da pedra angular. E aí é onde muitos quiseram ficar. Não saíram, não subiram à pedra angular. E vejam como ele vem falando que se cumpre 3 vezes, tem um cumprimento em 3 ocasiões, assim como é sua vinda, aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Também essa fase do cumprimento da vinda do 7º selo, que é a vinda da palavra à sua igreja, que é o cumprimento do que ele falou pelo reverendo William Branham, que é de uma maneira tripla. Vejam que se cumpre primeiramente no irmão Branham, em uma fase, também em nosso irmão e amigo William Souto Santiago, em outra fase, ou seja, outra etapa, e neste tempo final tem essa parte literal, onde cada filho e filha de Deus está esperando
os que neste tempo tiverem subido à pedra angular. E você poderá dizer, não, eu já estou na pedra angular. Sim, mas em que etapa você está? Na sétima era? Ficou lá ainda? Nessa etapa onde ele nos introduziu? Ou subiu? Escutou o chamado de estar na etapa de coroação, a etapa de ouro, onde Deus nos dará o corpo eterno. É preciso ver onde você está esperando essa promessa, porque voltamos a falar do lugar onde a pessoa está esperando um convidado e que venha de avião e você está esperando de barco, ou que venha de barco e você está esperando no trem. Tem que saber primeiro onde você se encontra. Veja, continua dizendo, os de Laodiceia, que não saíram de Laodiceia e querem dizer que estão no reino, que estão na mensagem, que estão na palavra, mas negam a palavra encarnada neste tempo e não querem sair de Laodiceia. Recordem que tudo que ocorreu ali nessa etapa, dessa década de 70, volta a se repetir neste tempo final, no cumprimento literal de tudo isso que foi ali mostrado. Então querem se sentar no reino, porque qualquer um pode dizer, agora estão colocando no literal, no espiritual. Bom, se não é assim, então por que você ainda está sem o corpo eterno? Porque não ocorreu a ressurreição. Vem? O que acontece é que falam loucamente, falam sem saber, não conhecem a mensagem, dizem que conhecem e não conhecem, loucamente falaram. Numa ocasião ali, disse Jó a sua esposa, ou como uma fátua falou em outras versões, em algumas versões da Bíblia também fala de que loucamente falou, porque não conhecem as promessas, não conhecem a forma em que Deus vai cumprir. As está cumprindo e as cumpriu, mas que têm somente a letra e uma ideia de como será. Dão sua própria interpretação e não escutam a voz de Deus, o instrumento de Deus que Deus está usando em cada tempo, e aí é onde dão suas próprias interpretações, colocam suas próprias interpretações, e no tempo, na dispensação do reino, Deus tem uma boca, tem um instrumento, pelo qual a ele ouvir, a ele ouça, porque ele é o único que sabe como é que todas essas promessas serão cumpridas no meio da sua igreja, e tem o plano. Qualquer um poderá dizer, não, eu também sei. Mostra-me teu plano. Não tem plano. Bom, tudo isso está sendo cumprido neste tempo, e estão se cumprindo as folhas deste plano, o qual o Criador dos céus e da terra desenhou, e cada folha está se tornando uma realidade no meio da sua igreja, como templo espiritual, e em breve chegaremos a essa folha onde ali estará tudo que vai se mover para que a ressurreição ocorra, e também nossa transformação, nossa adoção. Ele saberá como fazer que tudo isso ocorra. Porque não será o véu de carne, mas será o pilar de fogo atuando no meio da sua igreja, e será quem estará cumprindo todas essas promessas. Será o anjo do pacto atuando no meio da sua igreja, cumprindo o que ele já prometeu.
Continua dizendo, então querem se sentar no reino. Mas o Senhor os descobre e diz, quem são eles? Vocês são operadores de iniquidade. Vocês são de Laodiceia, que é uma denominação. E vocês não podem estar aqui. É o mesmo da parábola da grande ceia de bodas, que o Senhor preparou uma festa muito grande de bodas para seu filho. E quando veio ver os convidados, havia um metido ali. Onde? Nas bodas. Nessa grande ceia, estava um metido ali, mas não tinha vestimenta de bodas. E o que fez quando o rei viu vindo? O que fez quando viu o rei vindo? Ele começou a checar a todos. E quando viu esse que estava vestido com outro tipo de roupa, disse, olha, como você entrou aqui? A Bíblia diz que emudeceu. Ficou com a boca caladinha. Como você entrou aqui? Por quê? Porque se tivesse entrado pela porta, teria o traje de bodas como os demais. Mas não estava vestido de bodas, porque não entrou pela porta. A porta, qual é? A porta sempre é a mesma. Qual era a porta para a segunda dispensação? A porta para a segunda dispensação era Deus encarnado. Ele disse, Deus encarnado. A palavra encarnada disse, eu sou a porta. Quem por mim entrar será salvo. Então, para entrar no plano de salvação, está a porta para a salvação, que é Deus manifestado em carne, com o seu nome de salvação. Mas para entrar à ceia e às bodas, é preciso entrar pela porta, que é o quê? Deus manifestado em carne novamente. E sempre disse o profeta que o nome está colocado sobre a porta. Vejam o capítulo 4, Revelação, capítulo 4, parte 1, nos diz ali, o que é isso? Um pouquinho antes, diz, qualquer homem que sobe de qualquer forma, ele mesmo é ladrão e assaltante. E a parábola de quem subiu e esteve na ceia nupcial sem traje, escreve subir à ceia, foi encontrado culpado e atado e lançado nas trevas de fora. Só há um caminho para chegar à ceia nupcial. Creio que preguei sobre isso aqui não faz muito tempo. Sempre que o esposo, quando o homem se casa no antigo continente, ele mesmo tem que distribuir os convites, tem que colocar suas vestimentas. Assim, quando ele encontrou este homem ali sentando na mesa da ceia, quantos recordam a parábola? Seguramente vocês que leem a Bíblia. E ele encontrou um homem na mesa da ceia sem o traje de bodas. O que é isso? O esposo está em pé na porta e todos sobem com convite. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vejam, sempre. É pela porta que se entra. Assim foi na segunda dispensação. Diz, tudo que o Pai me deu ou convidou virá a mim. Aí vinham, entregavam o seu convite ao esposo e para que visse que todos se vestissem iguais. Lemos isso vários meses atrás. Isso é uma coisa muito boa. Religião do Espírito Santo. Tipo antigo. Faz todos serem iguais. Agora sejam ricos ou pobres, servos ou livres, negros ou brancos, varão ou mulher, são todos um em Cristo Jesus. E o esposo parou na porta e recebeu o convite. Colocou a vestimenta nesse homem, nesse indivíduo, de maneira que todos, o rico e o pobre, se vissem iguais. Essa é a maneira que é no reino de Deus. Não há indivíduos grandes e indivíduos pequenos. Todos são um. Todos um em Cristo. Agora, o que vocês pensam quando o esposo retorna e encontra um homem se sentando sem o traje de bodas? Disse, amigo, como entraste aqui? E ele manteve-se calado. Isso mostrou que ele veio de alguma outra forma, além da porta. Ele veio pela janela. Ele veio por uma porta dos fundos, escreve Laodiceia.
E ele chamou amigo. Revelou que era um membro da igreja. Vejam, era um que estava aí no meio da igreja. Amigo, como entraste sem vestimenta de bodas? Agora, Jesus mesmo disse isso. E ele chamou o porteiro, ele disse, atai-o de pés e mãos. E ele foi lançado. Ele escreve aí o homem sem vestimenta de bodas. E também escreve aí. O porteiro é igual quem tem as chaves. E ele foi lançado nas trevas de fora, onde será o choro e o lamentar e ranger de dentes. Essas são as próprias palavras de Cristo. Correto. Ele foi lançado, foi expulso. Por quê? E isso provou que sem traje de bodas ele tinha entrado de alguma outra maneira, além, fora a porta. Se ele tivesse podido vir pela porta, teria recebido um traje, uma vestimenta de bodas. Escutem isto. Então, se a vestimenta de bodas é o batismo do Espírito Santo, como vamos ser representados de alguma outra forma? Se a primeira era da igreja tinha que vir pela porta, Cristo Jesus ser batizado no nome de Jesus Cristo, receber o batismo do Espírito Santo, colocar a vestimenta de boda, como vamos entrar de alguma outra maneira? Se vocês vêm pelos metodistas, ou pelos batistas, ou pelos pentecostais, ou qualquer outra denominação, vocês serão atados e lançados nas trevas de fora. Vocês têm que vir por Cristo Jesus, o caminho, a porta, a verdade, a vida. Amém. Vejam, para obter o corpo teofânico, se requer entrar pela porta que é Cristo. E essa porta já está fechada. E se, por meio de receber o cumprimento da primeira vinda do Senhor, que é a porta, porque ele disse, eu sou a porta. Se recebe, e é um requisito para receber as primícias, o batismo do Espírito Santo, essa primeira porção, ou seja, nascer no reino de Deus, obter assim um corpo eterno e glorificado da sexta dimensão. Se para obtê-lo é preciso entrar por essa porta para obter o corpo eterno e glorificado, se requer entrar também por uma porta. E essa é a porta da segunda vinda do Senhor, conforme a sua vinda. O qual é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E continua dizendo aqui, onde nos detivemos, da mensagem rápida espiritual, continua dizendo, ninguém tem que perguntar como se chama quem está aí dentro. Somente tem que ler aí fora. E o nome que tem aí é o mesmo que tem quem está dentro. Então, quem vive dentro dessa casa, que é Deus em toda a sua plenitude, se chama, como diz lá fora, na porta da casa. Bom, se você coloca o nome lá na sua casa, para que quando o carteiro chegar, pois, coloque as cartas onde diz o nome e o endereço. Pois se você se chama João Pérez, pois não seria que coloque José, não é? Que não enquadra? Por quê? Porque quem vive dentro se chama João Pérez. Então, corresponde colocar fora na porta o nome de João Pérez. Vê você? Então, quem passa diz, aí vive fulano de tal. Então, quando Deus se manifestou em carne humana para redimir, onde colocou seu nome? Na porta. Aí em cima. Nesse corpo aí colocou o nome de quem estava dentro. Então todo mundo que olhava não tinha que perguntar como se chama quem está dentro.
mas olhar que nome tem por fora. E por dentro se chama da mesma maneira quem vive dentro. Então, assim é neste tempo também. Quem vive dentro se chama, como diz a porta, por fora. Então, por isso é que esse é o lugar de adoração. Essa é a casa onde é preciso entrar para se encontrar com quem está dentro. Mas é preciso passar por essa porta para entrar lá. Recordem que o nome está em seu anjo, no anjo do pacto, esse nome eterno de Deus que foi mostrado ali. Nesse sinal eterno que foi mostrado ao reverendo William Branham, que disse: teu nome está sobre a montanha. E ali o irmão William me confirmou com sua própria palavra, com sua própria voz, e me disse: Benji, o William é o nome eterno de Deus. Vejam como a vinda e cumprimento da segunda vinda do Senhor veio com um nome novo. Porque o nome está em seu anjo. E onde quer que estiver seu anjo, está seu nome. Então, continua dizendo, um pouquinho antes diz, mas é preciso passar por essa porta. Um pouquinho antes, diz, essa é a casa onde é preciso entrar para se encontrar com quem está dentro. Mas é preciso passar por essa porta para entrar lá. Então, não passaram por essa porta, entraram por onde? Por alguma janela denominacional, por algum lado, por algum buraco na parede que fizeram para entrar aqui, dentro onde está servida uma ceia, que é a ceia de quem? Das bodas do Cordeiro. E recordem que haverá uma ceia e um rapto literal, mas há uma ceia e um rapto espiritual. E os que estão na ceia, por isso é que tudo isto que ocorreu foi no campo espiritual. Porque, como disse alguns minutos atrás, se tivesse sido no literal, não estaríamos aqui. O milênio já... Na Terra já estaríamos no milênio. E não temos o corpo eterno. Não fomos à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso foi no espiritual. Recordem que haverá uma ceia e um rapto literal, mas há uma ceia e um rapto espiritual. E os que estão na ceia e o rapto espiritual são os que estarão na ceia e rapto literal. Ou seja, que não estiver agora comendo desta ceia espiritual, os quais obtiveram esse rapto espiritual e estão sentados comendo na ceia que está sendo servida de todo este alimento, essa palavra a qual está produzindo em nossas vidas esse corpo glorificado e eterno, porque foi ao redor da palavra que Sara e Abraão foram rejuvenescidos. Vejam, eles tiveram que receber essa palavra para serem rejuvenescidos. O mesmo está ocorrendo conosco agora neste tempo final, para obter o rapto literal e depois ir à ceia das bodas do Cordeiro no literal, ou seja, o cumprimento, que é o cumprimento pleno do que é a ceia das bodas do Cordeiro. Diz, e o rapto espiritual são os que estarão na ceia e o rapto literal. E quem não estiver vestido com a vestimenta de bodas e tiver entrado pela porta, que é a porta para entrar à grande ceia, então, como entraste aqui? Ficou mudo. Pela porta não entraste, porque teriam colocado a vestimenta. Não tens a vestimenta de bodas, não tens a palavra da hora. Porque a vestimenta de bodas, que é a palavra dessa era, a palavra deste tempo. Ou seja, estão aí, são membros da igreja, mas não subiram, não creram.
e não estão nessa etapa de preparação para a adoção, para a transformação e para o rapto. Porque vejam aqui no lugar, na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia, diz, página 8 diz, e depois de um tempo, você escutou o evangelho, talvez você foi à igreja, você escolheu isso e aquilo, e ia de denominação em denominação. Mas um dia, você sendo parte de Deus, você tinha que ser parte da palavra. E quando você escutou a palavra, você percebeu de onde é que vinha. E você conheceu qual era a verdade. Você sempre era a semente que estava em você, sempre era. A palavra reconheceu a palavra que estava em você, que foi antes da fundação do mundo. Viu a palavra em você, veio a ela. Vejam que formoso. Como o irmão Branham ali nos diz, a palavra reconheceu a palavra que estava em você. Continua dizendo, não tem a palavra da hora. Porque a vestimenta de bodas, o que é a palavra? A palavra dessa era. A palavra deste tempo. E qual é a palavra deste tempo? Não tem Malaquias 4:5, Lucas 17:30, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Não tem toda essa palavra. Não tem essa palavra. Recordem que Apocalipse 10 é o que está se cumprindo agora, plenamente, neste tempo. E quem não tiver Apocalipse 10, quem não recebe esse anjo forte, pois não tem a palavra deste tempo, da hora. Não tens essa palavra. Deus é encarnado hoje com o seu nome novo. Você não tem isso, você não crê nisso. Você não tem isso, você não está vestido disso. Como entraste aqui então? Como entraste ao lado aqui para estar comendo nessa ceia? Sorte que a ceia ainda não tinha começado. Veio ver os convidados. Ninguém se escapa do Senhor. Recordem que não pode isso ser cumprido lá na ceia das bodas do Cordeiro, porque de lá não se pode regressar ninguém, porque isso é a sétima dimensão. E já quem estiver ali é porque recebeu esse corpo eterno e glorificado, ou seja, ali não foi isso que foi cumprido nessa parábola, não foi ali que Deus estava mostrando nessa parábola, esse que entrou pela janela. Porque ali não podia expulsar ninguém. Isso se torna tipo e figura deste tempo final, onde está se revelando, está sendo dado alimento, está sendo dada a ceia deste tempo que está sendo dada ao povo de Deus, e no meio dos escolhidos de Deus está esses que são parte desses grupos de crentes. São três tipos de crentes, estão aí. E quando ele vem e vê que há alguns que não estão recebendo ou não têm o conhecimento do que ao redor da palavra é que serão transformados, então espiritualmente são expulsos, lançados para fora. São o ministério de Moisés e Elias que fazem essa separação. E isso ocorre aqui neste planeta Terra. Diz, continua dizendo, parecia que estava dentro, parecia que ia receber o revestimento, parecia que ia comer dessa grande ceia. Mas, quando chegou a hora de comer, o expulsaram. Notem como tudo isso está sendo revelado neste tempo final, como à medida que vai se falando a palavra, para que todos os escolhidos de Deus, que estão lá em cima, no topo, recebendo toda essa revelação, há um grupo ainda que está aí dentro, que
vamos dizer, está como ignorando e não estão recebendo todo esse alimento. Ou seja, que esses são os que são lançados, expulsos, lançados para fora. E para fora já vamos ver aqui onde que serão lançados. Os que estão desprezando, rejeitando essa ceia, que representa essa ceia das bodas do Cordeiro lá no céu. A ceia que está preparada para nós. Diz, parecia que ia comer dessa grande ceia, mas quando chegou a hora de comer, o expulsaram. Ficou mudo. Mas, bom, parecia que já estava lá dentro. Parecia que estava do outro lado. Aos que serviam, que não são outros a não ser os pregadores, mas os que serviam dentro, não os que serviam fora. Tomem esse indivíduo, atem de pés e mãos e o lance para mim, para as trevas de fora. Vejam, quando ocorrer o rapto e entrar a grande ceia do Cordeiro, lá em cima ninguém vai ser lançado, expulso de lá. Porque quem pode subir no rapto e entrar lá, já não será expulso. Vem? Aqui está explicando. É aqui, na ceia espiritual. Nesse banquete espiritual é de onde é tirado todo aquele que não estiver vestido de bodas. E vejam na mensagem, o Deus dessa era perversa, página 39, diz: agora, notem em seu cabelo longo um voto nazareno, a palavra. Agora quero apresentar a noiva de Cristo. Descrevemos o anticristo, onde ela está, religiosa e tudo, ciência. Agora, a pequena humilde noiva de Cristo simplesmente crê na palavra. Qualquer que ela for, são indivíduos. Eu espero e confio que haja muitos presentes, muitos escutando. E espero que eu mesmo e cada um de vocês seja parte dessa noiva. E eu espero também que todos os que estiverem escutando, todos os que estiverem ouvindo esta conferência, esta mensagem, também eu desejo que todos sejam parte dessa noiva. E o será porque tudo que foi ordenado a isso seja isso. Porque em suas naturezas, vejam, a palavra somente pode reconhecer a palavra. E aí lemos que a palavra reconheceu a palavra. Isso foi na mensagem, o Deus que é rico em misericórdia. E aqui, no Deus dessa era perversa, diz: a palavra somente pode reconhecer a palavra. Não uma denominação ou uma perversão. Conhece, melhor, é uma palavra, vem? Ela não reconhece. O trigo não pode ser mais que um trigo. Começou sendo um trigo, subirá como um trigo. E uma erva nunca pode ser um trigo. No entanto, é regada pela mesma unção, vem? Mas não é trigo, não é um trigo. Como eu disse no outro dia sobre a árvore com os diferentes ramos nele. Seu cabelo longo, o voto nazareno, ensina que ela fez seu voto a Deus, seu formoso vestido da sua palavra prometida para a era na qual ela vive, envolvida ao redor dela, vindicando ela consigo mesmo, de Hebreus 13:8. Ele escreve ali Apocalipse 12, de 1 a 17. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como ela é parte do noivo, palavra é parte do noivo, palavra fiel a ele em cada aspecto, em cada ponto, onde ele diz seu formoso vestido da sua palavra prometida para a era na qual ela vive, envolvida ao redor dela. Aí que escreve Apocalipse 12, de 1 a 17. E ele escreve do lado: o vestimento de bodas é igual à palavra, e uma pirâmide e as eras. Continua dizendo, então, o que acontece? Atem-no de pés e mãos, e vocês que servem desde o púlpito, vocês que são os que servem a comida, os que serviam, atem-no desde aí. Com que vai ser atado o diabo durante o milênio? Com a palavra. Não vai ter nada que fazer. Atem-no. Aí é. Dizia,
Atem-lo desde aí acima com a palavra, atado de pés e mãos, bem amarrado de pés e cabeça. Lancem para baixo, onde será o choro e ranger de dentes. Onde? Lancem-o para Laodiceia, porque aí é o choro e o ranger de dentes espiritualmente. Vem uma grande tribulação literal, mas espiritualmente também há uma grande tribulação, a qual ocorre antes da literal. E recordem que quando Judas, ele compreendeu, porque notem que ele depois se arrependeu e percebeu que tinha feito mal. Vamos dizer que entrou em seus cabais, voltou ao normal, voltou assim, porque o diabo tinha entrado em Judas, o espírito maligno. Ou seja, ele quis com Judas cumprir o que Jesus ia fazer, queria se adiantar ao programa divino, e uma que o deixou, percebeu, ou seja, esse espírito o deixou, percebeu que o que tinha feito. Mas notem, recordem que quando uma pessoa, há um lugar onde foi expulso um espírito e busca 7 mais e regressa e vê a casa vazia. Ou seja, que essa pessoa ali devia ter recebido ao Senhor e ter entronizado em seu coração o Espírito de Deus. Mas vejam, como Judas não tinha obtido esse novo nascimento, como ainda até todos os demais, mas todos os demais já estavam por predestinação, já guardados, e também Jesus tinha orado, até por Pedro, que ele disse numa ocasião: eu orei a Deus para que Deus não te balance, algo assim, creio que a palavra, ou seja, Deus já tinha cuidado guardado. Mas vamos aí a essa parte que é muito importante. Vejam, Judas, quando esse espírito saiu dele, o diabo saiu. Ele ali se encontrou que tinha feito algo mal e quis se arrepender, mas era tarde. E notem que até depois, quando ele vê isso, aí entraram outros espíritos do diabo, e foram esses espíritos de loucura, porque entram em loucura. Quando vejam o que fizeram, o que desprezaram, o que rejeitaram ao ver pela palavra em carne, entram num estado de loucura, e vejam o que fez ali Judas. Foi e se enforcou. E isso era o que o diabo queria fazer. Queria fazer o mesmo, conhecendo que ou tinha uma ideia que era no madeiro que ia obter essa obra a qual ele ia realizar na cruz do Calvário, e o diabo queria se adiantar, queria imitar, e foi e se enforcou. E não era se enforcando, era crucificando, era crucificar o Filho de Deus. E o diabo ali entrou, ou seja, que entrou um espírito de loucura, ou seja, de um homicídio, se suicidou, um suicídio melhor, tirou a própria vida, se suicidou no madeiro, se enforcou. E pessoas neste tempo que fizerem isso, já será atualizado, e irão querer também se arrepender, mas já será muito tarde.
e entrará também espírito de loucura. Mas agora será da maneira em que Deus vai cumprir inúmeros sonhos e profecias também, referente ao que vai estar ocorrendo desses ministérios, e pela mesma linha eles vão tentar fazer o mesmo, mas para eles mesmos, ou seja, o espírito de loucura entrava neles e também passará o mesmo que com Judas, se tornarão loucos. E tudo isso, primeiro, no campo espiritual, aí na mente. Essa loucura é na mente. O que está falando aqui, de que essa grande tribulação vem literal, mas espiritualmente também há uma grande tribulação. Porque, miren, sigue dizendo, vejam, continua dizendo, o que é que o diabo faz na grande tribulação? O diabo literalmente se encarna. No literal, na grande tribulação estará ali encarnado. E estará reinando no meio de todo o sistema mundial, governando tudo. Mas espiritualmente, o diabo entrou e está sentado nessa era de Laodiceia, falando em termos espirituais. E está como rei. Por isso, essas pessoas que estão aí entrariam em loucura quando perceberem o que fizeram. Todos os que rejeitaram o cumprimento da sua vinda. E o profeta diz, na mensagem intitulada O Éden de Satanás, diz que Laodiceia está, essa era, é o Éden de Satanás. Aí está seu trono. Vê você que espiritualmente já está se vivendo espiritualmente, o povo está vivendo espiritualmente uma tribulação tremenda, sendo governado pelo mesmo diabo, pelo próprio diabo, e morrendo de fome espiritual, e de pragas espirituais, e morte espiritual os está açoitando. Então, primeiro, recebem as coisas espiritualmente, e depois se materializam e recebem materialmente. Por isso encontramos que o profeta disse a marca da besta. Vejam, primeiro recebem espiritualmente, como Judas recebeu ali. O recebeu na mente e foi direitinho e se enforcou. Recebeu esse espírito, o qual o fez se suicidar. Um espírito suicida. Você sabe que literalmente a marca da besta estará na grande tribulação. Mas o profeta disse, a marca da besta já está. Na tribulação vem o juízo. Então encontramos que sempre o mais importante para nós é que não nos escape o cumprimento das coisas espiritualmente. Porque então receberemos o benefício das coisas literalmente quando chegar o tempo. Agora notem, o joio estaria metido no meio do trigo, mas seria separado. Lance lá para baixo, então. Pois aí diz a Bíblia que Laodiceia está pobre, cega, não vê nada, miserável e nua. Vê você? Não tinha o traje de bodas e estava lá metida, nua, da palavra de Deus. Nua, porque qualquer roupa não serve para estar na ceia do Cordeiro. Mas que a que serve é a que ele coloca na pessoa quando a pessoa entra pela porta. Vejam onde é que é colocada essa vestimenta, é quando entra pela porta, ou seja, quando entra pelo cumprimento da sua vinda. A revelação do que é sua vinda. Agora vemos que triste a condição da igreja de Laodiceia. É uma situação muito triste. Na tribulação, o diabo se encarnará lá no literal. No espiritual, estará encarnado também espiritualmente falando, aí na era de Laodiceia. E em tudo que compõe o ministério de Laodiceia. Aí entram ministros e tudo. Todos que pensam que estão em cima e não estão. O profeta disse que o diabo trabalha através do ministério. É como quando diziam a Jesus,
Nós comemos o maná que desceu do céu lá com Moisés. Ou seja, tinha a palavra de Moisés. E Jesus disse, e todos estão mortos, e todos morreram. Não valia de nada ter Moisés e a mensagem de Moisés. Se não crescem nas promessas e no que Deus estava fazendo no tempo em que estavam vivendo. E Deus também trabalha através de ministério, vem? Deus trabalha através de ministério dos filhos dele. Os filhos dele, onde ele colocou ministérios, pois através deles Deus trabalha. Mas o diabo trabalha através do ministério, dos ministros que estão dispostos a servi-lo. Então, faz todas essas coisas que vai fazer neste tempo. Não somente Laodiceia está numa grande tribulação, ou seja, espiritualmente, mas que também já em breve espera uma ressurreição para um juízo final. Veja você isto, um juízo final pela palavra, pela mensagem, e recorde que já houve um juízo final pelo pilar de fogo encarnado através do profeta, trouxe um juízo final que não é outra coisa a não ser este. Eu acuso essa geração. Isso é um juízo final quanto à forma espiritual. E isso novamente dá a volta, o ciclo e volta, e corre um juízo final no campo espiritual para condenar. Vejam, a segunda ocasião aí, onde volta outra vez e passa esse ciclo desse juízo no campo espiritual novamente. Para condenar, para acusar e condenar, ok? As denominações e os que estão nas denominações. Isso volta a ocorrer no campo espiritual e depois será já esse juízo final lá no final do milênio. No literal. O que foi causado aqui? As denominações e os líderes das denominações de ter crucificado Cristo pela segunda vez. E então, depois essa palavra se encarna, depois que deixou o seu corpo pilar de fogo, o Espírito, como Espírito estava encarnado, mas agora ficou como palavra. Essa palavra se encarna. Produz o quê? Produz uma aclamação. Produz uma ressurreição. Produz um rapto. E depois produz um grande milênio. E depois de um grande milênio produz uma ressurreição espiritual geral para um juízo final. Para que depois venha a tribulação por cima. Vê você? Então, continua passando como relógio pelo mesmo lugar cada vez que atua. Agora encontramos que essa parte é a parte mais delicada, a parte ou a etapa onde estamos atualmente, porque sempre a humanidade tropeça com o quê? Com o véu de carne que Deus usa em cada tempo. Quando o pilar de fogo se encarnou, tropeçaram com o véu de carne. Quando esta palavra se encarnar, esta mensagem se encarnar, tem que se encarnar em alguém, para então, através de alguma pessoa, sair o quê? A mesma mensagem na forma correta. E recordem, em uma ocasião, quando Deus disse a Eliseu, vai ungir Azael por rei da Síria. Vai ungir a Jeú por rei de Israel. E vai ungir Eliseu em profeta em teu lugar. E isso escutamos várias vezes. Mas note, se nos determos um momentinho e vermos aí um quadro no qual vem Elias e unge a Eliseu. E não ungiu Azael nem Jeú. E se foi. Vem Eliseu e diz, bom, rapaz, vamos lá a Síria, essa região, e vamos buscar Azael
porque eu tenho essa comissão de ungir Azael. E vai para lá. Certamente isso é um quadro que vamos ver aqui. Porque isso é a Bíblia. Se tivesse ocorrido, então estaria escrito aí. Mas não ocorreu. Mas vejam isto. E ele vai lá. E vai a Azael. E diz a Azael, vem aqui, prepare tudo, que vou te ungir por rei da Síria. Ele poderia ter olhado e disse, mas é que a mim me disseram por ali que Eliseu, eu soube que, soube que Elias ia vir para me ungir. O que você faz aqui? Quem é você? Eu vim para te ungir por rei da Síria. E recordem que os filhos dos profetas ali também houve um tempo onde diziam a Eliseu, Deus levará teu pai Elias. E ele, cale-se, eu sei. Ou seja, aqui já, vamos dizer, já tinha corrido o rumor de que Deus ia levar Elias. Já tinham esse conhecimento, suspeitavam e falavam. Falaram por uma ou duas ocasiões. Sabe que hoje Deus vai tirar teu pai Elias de ti? Vai levá-lo? Calem-se, eu sei. E assim vamos dizer. Nesta narração podemos dizer que Azael tinha como que escutado algo de que Elias vinha para ungí-lo. E vem Eliseu e diz, não, espera, não é você. Eu quero aqui que venha Elias e que seja ele quem me unja por rei da Síria. Porque eu escutei e também eu vi e ouvi que ele disse que vinha me ungir. E rejeita ali Eliseu. Mas não estava rejeitando ou rejeitaria Eliseu nesse momento. Ele estaria rejeitando o próprio Elias. Porque o espírito de Elias tinha repousado sobre Eliseu em uma dupla porção. E ele, mesmo sendo outro véu de carne, ia cumprir a palavra que Deus tinha dito a esse ministério. E onde quer que estivesse esse ministério, tinha que cumprir aquilo para o qual Deus tinha enviado esse ministério e tinha dado essa comissão que fizesse isso que tinha dito, de que ungisse Azael. Talvez podia ir também a Jeú. E teria dito a Jeú, vim aqui te ungir. Mas quem é tu? Mas eu venho te ungir como rei de Israel. Venha, prepare tudo. Não, eu vou esperar Elias. Elias tem que vir. Esse que tem que me ungir. Vem outro que teria desprezado Deus em Eliseu. Mas não foi assim, sabemos que a história foi como relata na Bíblia e foram pessoas que seguiram a ordem divina. E assim é em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. Muitas pessoas ficam agarradas dos tipos e das figuras e não se agarram da realidade do dia em que estão vivendo. Ficam olhando no passado e esperam que esse mesmo seja quem vem e cumpra tudo. Quando Deus passa a outro véu de carne e cumpre o mesmo que sempre cumpriu em sua palavra e que falou por meio desses outros véus de carne que já passaram. Porque continua sendo a mesma promessa, continua sendo o mesmo plano e propósito divino. Tudo continua igual. A única coisa é Deus mudando sua máscara. Deus mudando seu véu. Mas continua sendo Ele mesmo. Ele é o mesmo que o muda. Continua dizendo,
Mais adiante, na página 28 dessa mensagem diz do rapto espiritual. Continua dizendo, sempre Deus se move entre formas, se move em carne, em palavra como mensagem e em espírito. É o mesmo Deus, mas se movendo em 3 etapas diferentes. E ele se aperfeiçoa em quê? Em 3. E aí é que nós chegamos à perfeição quando totalmente se encarna o Espírito como Espírito em nós. Mas primeiro tem que se encarnar como em palavra. Já se encarnou no meio da sua igreja. Como em carne humana. Deus encarnado no 7º mensageiro. Agora, este é o tempo mais tremendo, mais importante, é o tempo em que muitos não entenderão. E também é o tempo em que o joio, que quis colar, se juntar para a grande ceia, é lançada, expulsa, lançada para a era de Laodiceia novamente. São daí. E para aí tem que voltar, porque isso aí é onde vão ser amontoados e aí é onde serão queimados. Tem que ser amontoados e queimados aí. Agora vejam que a terceira etapa, o que era? A terceira etapa era a revelação dos selos. A mensagem que tinha sido aberta, os selos que tinham sido abertos, era a terceira etapa. Há uma parte dos selos que diz, e ele escreve que os selos são uma coisa e os 7 trovões é outra coisa. Então, estes selos abertos, o que é que revelavam? Os trovões. O que era que revelavam? A vinda do Senhor em carne humana. Então, depois, quando já terminou esse tempo, depois se move outra vez a terceira etapa e tem que ser o quê? Novamente a revelação dos mistérios de Deus, dos selos, dos trovões. Todas essas coisas que já tinham sido reveladas ao povo como grupo, mas que não tinham sido entendidos, mas que depois, quando é revelado ao povo, mas como indivíduos, no qual cada um é responsável por si de aceitar ou rejeitar o que Deus disse pelo profeta. Então a coisa é individualmente. Não é se eu entro que você entra, é que você entra se você é um escolhido. Ou verá se é um escolhido. Se não for um escolhido, não verá o que disse pelo profeta. Recordem que a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. E sempre, e aos últimos anos, nosso irmão William nos dizia, por isso foi feito o livro da introdução à segunda vinda do Senhor, com todos estes temas, baseados nas mensagens do irmão Branham, porque a igreja tem que estar preparada com base a como precursor a segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, e toda essa mensagem é vigente, igual a mensagem deste poderoso arcanjo, o cumprimento desse anjo que era diferente dos demais, o qual veio à terra em seu ministério cumprindo a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o qual ele esteve nessa etapa ou fase dessa vinda do Filho do Homem. E ele esteve trazendo essa mensagem e cumprindo todas essas coisas no campo espiritual. Se é um escolhido, não verá o que Deus disse pelo profeta. Ou seja, por mais que tiverem a mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William, por mais que leiam, se não for um escolhido, não verá o cumprimento da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não compreenderá esse mistério. Consequentemente, não poderá receber a vestimenta de bodas, que é a palavra, porque não estaria recebendo a palavra. E então, no cumprimento do que foi mostrado no tempo de Abraão e Sara, que é ao redor da palavra, através desse tempo que eles estiveram recebendo essa promessa do Senhor, foi que eles foram rejuvenescidos, ou seja, foram
transformados em corpos jovens, representando ali de 18 a 21 anos de idade. Ou seja, aqui podemos ver que neste tempo, quem ao redor da palavra não está recebendo isso, ou seja, a palavra não estará ao redor dessa pessoa, não poderá ser transformada, adotada. Consequentemente, não estará entrando pela porta que vai dar essa promessa a essa pessoa. Mas os escolhidos, os que sim, estão recebendo a palavra e entraram pela porta da segunda vinda do Senhor, nessa manifestação, etapa final, todos eles vão receber esse corpo eterno e glorificado. Ou seja, que o que Deus falou pelo profeta somente estão predestinados para entendê-lo àqueles escolhidos desde antes da fundação do mundo. Por mais que ore, que orar, vamos dizer, como dizemos aqui, por mais que grite e pisoteie, se não for escolhido não vai ver, mas se for um escolhido, sim, vai entender, vai compreender, vai receber. Diz... Leio novamente, ou seja, que o que Deus falou pelo profeta somente estão predestinados para entendê-lo àqueles escolhidos desde antes da fundação do mundo. Isso é o que faz a separação, disse o profeta. O que faz a separação de Ló e Abraão, que era Deus manifestado em carne, que Abraão cria em Elohim, que era Deus manifestado em carne, mas Ló não podia crer. Quer que busque, está por aqui, vejam isso. O pregou o profeta na mensagem intitulada A Palavra de Deus requer total separação, pregado em 1964 diz. Agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez. Como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre o mortal, em carne humana. Esse homem comeu carne de carneiro e bebeu leite de vaca e comeu manteiga e pão. Em carne humana, e Abraão disse, é Elohim. Desculpem, é que estão trabalhando por ali e eu não quis parar para dizer que parasse com o ruído, mas não aborrece, assim que deixamos trabalhar e já eu tomei esses momentinhos para ler esses extratos, pois também assim que aí parece que já me ouviram. Bom, mas sim se escuta, não se preocupem, eu continuo gravando aqui, continua dizendo, em carne humana, e Abraão disse, é Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus antes da sua vinda seria manifestado em carne humana outra vez. Isso é o Espírito, somente a um Deus, manifestando-se a si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. Ló escolheu o mundo e Deus destruiu seu mundo e separou Abraão e Ló. Ló, sendo o tipo de um crente carnal que não creu que isso era certo, vejam, e aí diz o irmão William, o que foi que não creu que era certo? Não creu em Deus em carne humana, que era Elohim, Deus manifestado em carne. Mas Abraão sim creu. Isso é o que faz a separação entre os dois grupos. E continua lendo o irmão William do irmão Branham. Ele nada mais foi a Sodoma. E quero ler outra vez essa parte aqui que diz o irmão William. Não creu em Deus em carne humana, que era Elohim, Deus manifestado em carne. Mas Abraão sim creu. E isso é o que faz a separação entre os dois grupos. O que é que faz a separação entre os dois grupos? Crer na manifestação de Deus em carne humana. E assim foi em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. Quando Deus se manifesta por meio do seu mensageiro, o que faz a separação é que uns creem na manifestação de Deus, no cumprimento da vinda do Espírito de Deus nesse tempo, desse espírito ministerial de profeta. Uns creem que é Deus no meio da raça humana para essa era ou dispensação, e outros não creem. Isso é o que faz a separação. Ele nada mais foi a Sodoma. Ló era um centavo.
Abraão era $1 de prata, assim que precisam ser 100 Lós para equivaler a um Abraão. E continua dizendo o irmão William, vê você que a separação faz que Deus quando vem em carne humana, e quando quando chega a etapa para a palavra, que foi trazida pelo profeta se encarnar a palavra e ser expressa da maneira correta, então quando se faz saber que Deus veio em carne humana e que trouxe o seu nome novo e que era o filho de Davi, esse título vinha acompanhado da manifestação do Filho do Homem. Todas essas coisas que faz uma separação. Não, eu não creio isso. Ló não podia crer. Mas o que Abraão faz? O que tipifica o grupo escolhido? Agora sim, eu creio. Isso sim está clarinho. Isso sim eu vejo. Ló não viu Deus manifestado em carne. Abraão viu e comeu com ele. Estiveram comendo ali bem. Então, isso ocorre como indivíduos. Quando chega o momento de separação, então, algo individual. Você como indivíduo ou vê ou não vê. Quando é revelado nessa etapa da palavra, da mensagem se encarnando e se expressando para benefício de todo o povo de Deus, então, nessa etapa não há quem ajude ninguém. Se é quem é, o verá. E quem não é, não verá. Isso é o que diz o profeta. Quem tem que ver, o verá. E quem não tem que ver, nunca o verá. E ninguém poderá se juntar a essa ceia espiritual, não poderá se juntar ninguém. Abraão estava lá sozinho, ceando, comendo com Elohim, manifestado em carne. E recordem que a ceia que vai estar sendo preparada para esses que vão vir, vejam vocês, eles ali na sexta dimensão dizem que regressaremos à terra, tomaremos corpos e então comeremos. Eles estão desejosos para comer. E quem preparará essa comida? Nós vamos preparar essa comida, que somos os anfitriões, os que nesse tempo teremos a adoção. Já estaremos adotados. E será por criação divina. Porque ele, algumas ocasiões, dizia que se temos feijão, arroz, feijão lá, algo assim, diz no Brasil, e diferentes nomes, como dizem aos feijões, e certos alimentos de diferentes países, como preparam, pois preparamos. Mas há algo muito, mas muito glorioso e muito tremendo, porque nesses dias, recordem que o aperto vai estar. Nesses dias, no meio da igreja, e haverá muita necessidade, a noiva, os escolhidos de Deus estarão e a humanidade estará à mercê dos elementos, ou seja, que chegará um momento onde já vamos estar falando a palavra e as coisas por criação divina vão ocorrer. O mesmo que foi a criação dos esquilos, quando foram criados pela palavra falada, vejam, e isso foi alimento porque depois comeu. E assim está sendo revelado neste tempo também, toda essa palavra, todo este alimento espiritual que estamos comendo, foi pela palavra sendo falada. E será pela palavra sendo falada que também os que necessitarem criar essa ceia, esses alimentos também será feito. Ou seja, que não haverá limitações quanto ao que Deus estará fazendo nesses dias. E será a última comida que estaremos comendo, estando nestes corpos. E aí também
estará nesses dias ocorrendo a transformação. Porque vejam como diz, vejam como a ressurreição se move nessa terceira etapa, na carpa. Vê que será tudo em algo comum, dos filhos de Deus, do meio do povo. Será algo normal para nós. O mundo não saberá. Não estará consciente do que estará acontecendo, mas nós sim. E essa será a última ceia que estaremos comendo aqui, estando nestes corpos. E seguramente aí, por esse momento por aí, porque eles dizem que desceremos, tomaremos corpos, então comeremos, ou seja, mesmo que se fala rápido isso, algo tem que se mover nesses dias, pela palavra, e já depois, quando estivermos transformados, pois aí já não haverá problema para falar a palavra e criar. Mas há algo muito importante aí que, à medida que vamos falando de tudo isso, de todas essas bênçãos que Deus vai nos dar, vamos compreendendo. E assim, quando chegar tudo isso, todo esse tempo, estaremos mais familiarizados com tudo que vai estar ocorrendo. E, por isso a fé, dia a dia, vai crescendo em cada um de nós. Para que chegue, quando chegar esse momento, essa fé já está tão encarnada, ou seja, no nível tão alto, e essa palavra tão encarnada em nós, que não haverá limitações quanto ao que um filho de Deus adotado pode fazer. E depois daí, já isso, vejam como representa essa parte onde eles dizem que desceremos e comeremos. Vejam como representa essa ceia das bodas do Cordeiro, que depois de 30 a 40 dias estará sendo realizada lá na sétima dimensão. E vejam no livro de citações, na página 135, na página 135, parágrafo 1199. Naquele dia, o Filho do Homem será revelado. O quê? Para unir a igreja à cabeça, unir o matrimônio. E aí escreve, desenha uma pirâmide e as eras e uma flecha para a pedra angular. Onde é que vai se unir? Na pedra angular. Onde que se une? Na pedra angular, porque as bodas são aqui na terra. E ele escreve a boda, traço, a união, e escreve a ceia, traço, a palavra se encarna. Unir o matrimônio da noiva. A chamada do noivo virá. Bem por isso, quando o Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir os dois juntos. A igreja tem que ser uma palavra, tem que ser a palavra. Ele é a palavra e os dois se unem juntos. E para fazer isso, tomará a manifestação da revelação do Filho do Homem, não o clérigo. Vem o que eu quero dizer? Vem, é o Filho do Homem. Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e fará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como a noiva. E então ela irá à casa, à ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Vamos à ceia das bodas. Não à boda, não ao casamento. Sentir sua carne, sofrer na carne de homens poderosos, porque chegou as bodas do Cordeiro, mas o rapto é subindo à ceia das bodas, quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se convertem em um. E o que faz então? Manifesta o Filho do Homem outra vez. E desenha uma pirâmide, e aí outra vez uma flecha para aí e uma estrela de Davi. Não aos teólogos da igreja, o Filho do Homem, a palavra. E aí assinala outra vez outra flecha à pedra angular. A palavra. E a igreja se convertem em um. Bem? Vejam, a palavra e a igreja se convertem em um. E aí escreve, manifesta o Filho do Homem outra vez, em carne. E na mensagem, quem é este Melquisedeque?
Diz, página 24, mas Melquisedeque, depois que teve seu filho Abraão, tinha ganhado a vitória. Melquisedeque se encontrou com ele e deu vinho e pão, mostrando que depois de que essa batalha terrestre se acabar, nos encontraremos com ele nos céus e tomaremos a comunhão outra vez. Será a ceia das bodas. E desenha uma pedra angular e aí escreve Apocalipse 4:1 e escreve, sobe aqui. Será a ceia das bodas. Eu não beberei mais da videira, nem comerei do fruto, até que come e beba com vocês novamente no reino do meu Pai. E escreve, com Moisés e Elias, dispensação do reino. E escreve a ceia ao final da batalha na dispensação do reino. Continua dizendo, um pouquinho antes, para entrelaçar, diz, essa ceia espiritual não poderá se juntar a ninguém. Abraão já estava sozinho ceando, comendo com Elohim. Deus manifestado em carne. Ló estava colocado em outro lugar. Encontramos então que qualquer que tente se juntar vai ser atado de pés e mãos e vai sair mais enrolado, mais amarrado do que quando entrou. Sim, vai sair mais enrolado do que quando entrou por não entrar pela porta. E se não é um escolhido, como verá? Vejam. Se não for um escolhido, como verá? E vai sair bem enrolado. O que vai sair? Porque perdeu o verbo. E onde quer que estiver o verbo, tem que estar velado. Vejam na página 27 do livro de citações, parágrafo 225, diz, Jesus disse, quem entra por qualquer outro caminho é o mesmo que um ladrão e um assaltante. E você pode chegar ali, você estará no céu, mas você será lançado fora outra vez. Recordem que a era da pedra angular representa uma era celestial. Mas você será expulso, lançado fora outra vez, assim que bem, ou fez mais inferno do que nunca. Isso é correto, saber que você estava ali para ver as formosuras e depois ser rejeitado. E escreve expulso da ceia. Continua dizendo, isto é uma coisa individual entre Deus e a pessoa. Vocês sabem que a terceira etapa é a revelação da palavra? É a palavra. É a espada na mão. Então, vamos ver aqui um momentinho. A espada, recordem que é a palavra. E veja o que nos diz aqui. No livro de extratos da visão da carpa, volume 2, na página 112, diz da mensagem ungido de Deus, pregado 19 de março de 2011 no Peru, Lima, Peru, diz, foi dito que o inimigo não nos deixaria a igreja estar tranquila no tempo final, e muito menos quando estivesse muito perto da terceira etapa, a qual se cumprirá como foi prometida. Foi dito que a terceira etapa trará a fé para o rapto. Foi dito que a terceira etapa é a espada na mão, a palavra. Foi dito que a terceira etapa se cumprirá numa grande carpa catedral. Foi dito que a terceira etapa será dada a fé à igreja para ser transformada e levada com Cristo a ser das bodas do Cordeiro. Portanto, há uma conexão direta da fé para o rapto com a terceira etapa, a palavra criadora sendo falada, e com o cumprimento da visão da carpa.
Portanto, temos que ver essa relação e conexão que há, para que assim entendamos e orando, para que assim estejamos orando, para que se torne uma realidade a visão da carpa, para que se torne uma realidade a palavra criadora sendo falada, para que se torne uma realidade a fé, para ser transformados cada um dos filhos e filhas de Deus. Portanto, é importante que a espada, que é a palavra, esteja manifestada e seja bem-vinda no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. E aí mesmo, em outro parágrafo, continua dizendo, e para o último dia, em algum lugar vai estar, porque Deus passa a palavra de um mensageiro a outro mensageiro, e passa o Espírito Santo de um mensageiro a outro mensageiro. Vem, que estive falando de Elias e Eliseu. Como era o mesmo Espírito Santo, como era a mesma palavra, a mesma espada que tinha passado de Elias a Eliseu, o qual foi e fez o que Elias não fez. E neste tempo final para o qual temos a promessa de que receberemos a fé para ser transformados e raptados, e essa fé vem pela palavra criadora, a espada, a terceira etapa, e tudo isso vai chegar a seu ponto culminante no cumprimento da visão de uma grande carpa catedral, no qual estarão trabalhando todos os crentes em Cristo, ministros e congregações, no último dia. Eu também estarei respaldando o projeto da grande carpa catedral onde estiver se realizando. E aí mesmo na página 113, diz: portanto, qualquer pessoa que vocês virem lutando contra a visão da carpa, do que foi prometido, estará lutando contra o programa divino, estará lutando contra a fé para ser transformados e raptados, estará lutando contra o arrebatamento da igreja, dessa promessa, estará lutando contra a ceia das bodas do Cordeiro, estará como aquele povo que saiu ao encontro a Moisés, e o povo hebreu lutou contra Moisés e lutou, Moisés contra esse povo, com suas mãos levantadas no alto, com a vara de Deus em sua mão, e obteve a vitória. Portanto, estejam bem unidos e nossas congregações bem unidas. Página 114. Vossas congregações bem unidas e orando neste tempo para que Deus sempre nos dê a vitória. É importante estar bem unidos e entender que estamos em dias perigosos. Diz o reverendo William Branham que haverá um aperto. E algo vai causar que venha um aperto sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, antes de ser transformado e raptado cada crente em Cristo. Portanto, isso significa que haverá problemas. Mas assim sempre foi. O povo hebreu teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida. Moisés teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida. Vejam aí. Vocês podem ver como ele fala nessa forma e qualquer um pode dizer. Vê que é Moisés quem tem que chegar e chegou à terra prometida. E vocês buscam na Escritura e veem que Moisés, estando em seu corpo físico, não entrou. Mas sim entrou, porque depois o vemos lá no Monte da Transfiguração. Mas quem entrou com o povo em seu corpo físico na terra prometida foi Josué. Vejam que tudo isso é por percepção profética que se consegue entender. Quem não, vai ser tão teimoso e vai pegar essa palavra e vai dizer, não, estamos esperando Moisés. É ele quem vai nos introduzir à terra prometida. Vejam. Nas eras, tem uma parte onde também fala desse grupo que tem essa percepção profética. Tanto na página 185 em diante, como na página 6 embaixo diz. Recordarão que eu mencionei no princípio dessa mensagem que este livro que estamos estudando é a revelação real de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. E desenha uma estrela de Davi. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação, ou nos passará despercebido. Vem?
Senão, se obtém a revelação, passará por cima, despercebido. Juntando estes dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural, normal, que fará que este livro seja real. Será necessária a operação do Espírito Santo. Vejam, para trazer isso, foi necessário a operação do Espírito Santo. E que não fosse algo somente como um estudo, o mesmo que está ocorrendo no ensinamento sob carpa. São estudos bíblicos, mas que, e não é algo somente um estudo, um pensamento assim normal, mas que é algo que está operando o Espírito Santo. O Espírito Santo está operando. Poderão fazer milhões de estudos, mas se não tem a operação do Espírito Santo, isso chegará somente a ser um estudo, um pensamento normal, ordinário, daqueles que preparam. Mas quando você vê que há um dólar falso, é porque há um verdadeiro em algum lugar. E esse é quem tem a operação do Espírito Santo. E é quem Deus vindicará quando estiver sendo vistos os milagres e maravilhas. E aí sim que vão dizer: agora eu creio. Espere um pouquinho, que já mesmo vão ver e vão perceber. Assim como Judas percebeu mais tarde do que tinha feito. Deixem que vocês vejam quem está em nosso meio, atuando e nos abrindo as Escrituras. E aí será a vindicação final de que verdadeiramente o precursor da segunda vinda do Senhor foi o reverendo William Marion Branham, de que o que ele precursou é assim diz o Senhor, porque veio em nosso irmão William Soto Santiago esse cumprimento da voz de arcanjo, nos trazendo essa etapa ao fase do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e estará também confirmando esses ministérios que estarão cumprindo a grande trombeta de Deus, a trombeta final, a grande voz de trombeta, essa vindicação do que Deus esteve falando pelo reverendo William Branham nos selos, do que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tudo isso será vindicado nessa etapa final da visão da carpa, onde em um quartinho pequeno de madeira, Deus estará atuando ali todos esses milagres internacionais. Mas, já para esse tempo, não poderão entrar pela porta da vinda do Senhor em seu cumprimento neste tempo final, que é sua segunda vinda. Já ali, baterão e irão querer arrependidos vir, e já será muito tarde. Já aqueles que estiverem escutando, os quais, diz o reverendo William Branham, que estiveram em cultos como este e desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez, aí perceberão que verdadeiramente Deus estava atuando, operando por meio dessa manifestação, e tudo o que estava fazendo era Ele operando, trazendo a palavra fé de rapto. Diz: necessitará a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais do que a um povo especial. Será um tipo de pessoas com percepção profética. Exigirá habilidade para ouvir de Deus. Exigirá instrução sobrenatural. Não somente um estudante comparando versículo com versículo, mesmo que isso esteja bem. Vejam.
E há muito. Muitos que podem sentar com a mensagem do irmão Branham e do irmão William e começar a comparar versículo com versículo. O qual isso está bem. Pelo menos estão com algo que não é do mundo. Ou seja, não estão nas coisas do mundo, estão esquadrinhando e lendo, e pelo menos aí se mantêm aí guardados, porque já para o tempo onde eles terão que dar sua vida na grande tribulação, pois já estão bastante encharcados e não receber assim a marca da besta. Estariam já bastante conscientes de tudo que Deus fez no meio da Igreja do Senhor, tanto na sétima era como na era da pedra angular, tanto na dispensação da graça como na dispensação do reino. Ou seja, que está bem, que continuem se preparando. Aqueles que não receberam o ministério sob carpa. É preciso falar assim claro para que estejam conscientes e se cumpra assim o que o irmão William tinha dito, de que antes de todas essas promessas de ressurreição e transformação, cada um já vai saber, ou o grupo que corresponde, pelo qual vai estar se preparando para o que vai receber. Diz, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Ou seja, que é o ensinamento do Espírito. E se é o Espírito Santo que a pessoa necessita para compreender, entender os mistérios do reino dos céus, pois então, consequentemente, no ensinamento sobre carpa, que o reverendo William Branham falou que o irmão William escreve em vários lugares, que numa grande carpa catedral estaria sendo trazido o ensinamento, dando assim ao povo a fé de rapto. Então, por eliminação já sabemos que é nada mais e nada menos que o Espírito Santo atuando no meio da sua igreja. E que ao final, Deus vai vindicar esses ministérios com os milagres físicos. Agora, o maior milagre é o abrir a palavra. Continua dizendo na página 114, diz, Moisés teve muitos problemas, mas chegou à terra prometida. Portanto, os problemas não é motivo para se desanimar, para o povo se desanimar, não é motivo para os ministros se desanimarem, mas é motivo para estar mais agarrado de Deus, orando a Deus, dia e noite. Continua dizendo, qualquer pessoa que se levantou contra Moisés estava se levantando contra o programa divino, do projeto divino de entrar à Terra Prometida. Esse não estava interessado em entrar à Terra Prometida. E não entrar, e não queria que outros entrassem. E qualquer pessoa que se levante contra o programa divino e contra a visão da carpa, que foi prometida, na qual se cumprirá e dará fé para ser transformados e raptados os crentes, pois estará contra da transformação, do rapto, da ceia das bodas do Cordeiro, e estará contra o trono de Deus. Tremendo problema que se mete àqueles que estejam contra o cumprimento da visão da carpa. Como se colocou contra Abimeleque, se colocou contra o trono de Deus. Portanto, não estamos interessados nem sequer em ouvir o que tem que dizer, porque o que tiverem que dizer é para desanimar o povo, os ministros, para que não possam ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essas pessoas também não vão entrar e não querem que outros entrem também. Toda pessoa que se levanta contra o programa divino não está interessada em entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Não está interessado em ir à ceia das bodas do Cordeiro. Nem sequer está interessado em receber a fé para o rapto. Porque a fé para o rapto está e é a terceira etapa. E vai se cumprir em uma grande carpa catedral. Quando mostrar o filme, o vídeo da sua vida, e verão ali a atitude tomada enquanto estava sendo dada a palavra, o ensinamento, aí verão
Se eu tivesse conhecido, não teria dito isso, não teria atuado assim, não teria sido sem respeito, não teria sido malcriado. Já para esse tempo será tarde. Aí é que estará. E aí é que estará, vai estar toda essa manifestação plena de Deus, que vai estremecer o mundo inteiro. Aí é que vai estar a manifestação plena de Deus. Tudo isso está prometido e tem que ser cumprido. E tem que haver um povo e um grupo de ministros que captem essa revelação divina, que está aí, contida, e trabalhem para que se torne uma realidade a visão da carpa. Serão pregadas as pragas, as taças, os trovões, as taças, as trombetas. Tudo isso vai ser aberto, revelado. Ou seja, que há muita revelação divina para ser revelada, para ser falado. Para ser o quê? Para ser falado, para ser pregado. E tudo isso está ocorrendo em nossos próprios olhos. Muita palavra para ser falado. E já bom, para já ir finalizando, vejam a mensagem do sinal, diz o irmão Branham. Diz, amem-no. Página 53. Amem-no, amem-o. Amem pelo que ele fez por você. Tudo é por razão do amor. Amor produz a obediência. O amor produz o noivado. O amor produz o matrimônio. E essa é a meta que estamos prosseguindo. A ceia das bodas do Cordeiro. Posso ouvir meu Salvador que me chama dizendo que me ama. A mim também. E ele escreve as bodas e a ceia. E escreve o Espírito Santo entrando no coração. Mais embaixo, vamos continuar lendo aqui. Eu amo, eu amo. Agora com todo o seu coração. Sente algo muito doce que está penetrando no seu coração? É o Espírito Santo. Ele escreve o Espírito Santo entrando no coração. E também em cima tinha escrito o amor. E uma pirâmide e uma estrela de Davi, onde tinha escrito as bodas e a ceia. Diz, porque a mim me amou e me comprou a salvação lá na cruz. E diz, levanto minhas mãos juntamente com a congregação e com essa música. Se eu pequei ou fiz alguma coisa a má, estou orando agora mesmo por você e por mim. Se eu fiz alguma coisa má, minhas mãos para ti, Senhor, significa que sou arrependido. Minhas mãos para ti significa que não quis fazer. E, Senhor, sei que estou morrendo. Eu tenho que sair deste mundo de uma forma física e quero me encontrar contigo. Vejam. Nós desejamos e pedimos a Deus que saiamos deste planeta Terra de uma forma física, ou seja, queremos ser revestidos, ser transformados. Faça esse pedido seu. Vejam cada palavra que seja falada aqui. Nessas últimas palavras que estarei lendo nessa curta mensagem, nessas palavras que estou lendo, diz, se eu fiz alguma coisa má, minhas mãos para ti, Senhor, significa que estou arrependido. Minhas mãos para ti, Senhor, significa que não quis fazê-lo. E, Senhor, eu sei que estou morrendo. Eu tenho que sair deste mundo de uma forma física. Quero me encontrar contigo. Minhas mãos levantadas significa, tome, Senhor, e me enche do Espírito e derrama sobre mim o sinal do teu amor, o Espírito Santo, o qual me fará viver docemente e benignamente e me fará viver a vida que estava em Cristo, para que assim meu coração arda por outros e que eu não repouse nem de dia nem de noite, tentando trazer todo aquele que possa. Serei como os mensageiros que entraram em Jericó e irei a toda pessoa que for possível e tentar persuadi-los a vir sob o pacto do sangue, o sangue do Cordeiro, que assim eles possam receber o sinal. E escreve embaixo
sobre o pacto. O sangue purifica e o Espírito é o sinal que o sangue foi aplicado. O Espírito é o sinal que o sangue foi aplicado. O Espírito não pode vir até que se aplique o sangue, mas uma vez que o sangue foi aplicado, então o Espírito é um sinal que regressa a você, mostrando que sua fé e o sangue foi aceito. E sua passagem está paga. Sua passagem está paga. Tudo está concluído. O caso fica encerrado. Você é um cristão. Você é um crente. Cristo está em você e você está em Cristo. Ou seja, ele escreve aplicar o sangue e o Espírito vem. Ou seja, que nós já temos essa passagem, nossa passagem já foi paga. A vestimenta de bodas é igual à palavra. Esse foi nosso tema para esta ocasião. E damos graças a Deus que nos permitiu ler todo esse manjar, o qual para mim, nesta manhã foi uma grande bênção poder vir aqui uns momentinhos e esquadrinhar sobre este tema, o qual dei a conhecer a vocês, revelei a vocês baseados na mensagem do precursor, o reverendo William Branham, e baseado nas mensagens que o anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, nos trouxe. Pelo qual estamos agradecidos a Deus que tenha nos enviado ao precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, e que tenha nos enviado o seu anjo mensageiro, o William Soto Santiago, cumprindo tudo o que está escrito dele em sua palavra, em sua vinda, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vestimenta de bodas é igual à palavra. Esse foi o tema para hoje, quarta-feira, 21 de dezembro deste ano 2022. Que passem todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos do nosso Pai Celestial, e até a sexta-feira, onde estaremos conversando sobre o tema que já temos designado para a sexta-feira. Que Deus continue abençoando a todos.